Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro. Nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, um dia de tragédias. Em 1969 foi o AI-6, que estabeleceu, contrariando o AI-2, que havia aumentado para 16 o número de ministros no Supremo, restabeleceu o número 11, que vigora até hoje. Estabeleceu que crimes contra o Estado brasileiro, contra a segurança nacional, são da jurisdição da justiça militar. E para que a Corte Suprema se tornasse exclusivamente uma corte constitucional. Outra tragédia do dia 1º foi o incêndio no edifício Joelma, 1974, recém-construído, foi concluído em 71, 25 andares no centro de São Paulo, Praça da Bandeira. Um incêndio que começou de manhã, 8h30 da manhã, no 12º andar. Matou 187 pessoas, mais do que isso só o World Trade Center. Feriu 300 pessoas. Tragédias e coisas incríveis, só para lembrar de uma mãe que se jogou lá, acho que do 12º andar, com um bebê no colo. Salvou a vida do bebê. Ela bateu no chão e alguém ouviu um choro de criança. E a criança estava viva. Teve muita gente que se jogou. 187 mortos no centro de São Paulo. Começou com um circuito no ar-condicionado, divisórias inflamáveis, tapetes, cortinas, tudo inflamável. Veio depois, 2 anos depois, do edifício Andraus ter tido uma tragédia semelhante. E, por fim, a tragédia nos Estados Unidos. Foi no dia 1º também, em 2003, o ônibus espacial Columbia, voltando para a Terra, desintegrou-se. Havia 7 tripulantes lá dentro. 1º de fevereiro, dia de tragédias. Vamos a mais uma? Antes, não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Pacheco continua por mais 2 anos na presidência do Senado. Fez 49 votos, precisaria de 41. Quem acertou quase na mosca foi Renan Calheiros, que conhece os seus pares. Disse que Pacheco faria 51 votos, fez 49. Rogério Marinho fez 32. Girão renunciou ainda hoje, né, em favor de Rogério Marinho. Continua o mecanismo, a mesmice. Continua o sistema. O Senado vai continuar Pacheco sentado em cima de requerimentos, pedindo a volta da Constituição, o respeito aos direitos e garantias individuais, respeito à inviolabilidade do mandato, o respeito à vedação da censura, o respeito aos direitos de ir e vir, de reunião, de culto, de trabalho, o respeito ao devido processo legal. 49 senadores assim o quiseram. Vai continuar. Talvez o lado bom é que eu nunca vi, nesses últimos 82 anos, nesses mais de meio século de jornalismo, nunca vi uma eleição dentro do Congresso Nacional com 81 eleitores apenas
ser acompanhado pelo país inteiro, no maior interesse. Transmissões ao vivo de tudo. Televisão, rádio, sites das redes sociais, todo mundo acompanhando. Eu acompanhei pela Oeste. E ouvi a Ana Paula do vôlei concordando, né, com o que eu já havia planejado falar, que atenção, isso é uma coisa boa. A origem do poder acompanhando os seus representantes, como estão agindo. Vai continuar o legislativo sendo, pelo menos no Senado, o passivo ante o ativo da justiça, o ativismo judicial. Vai continuar acompanhando. Uma pena para a democracia, para o devido Estado de direito, o devido processo legal, aliás, ao Estado de Direito. Democracia não é discurso, não. Democracia é prática. Como lembra o presidente do Uruguai, dando uma liçãozinha nos totalitarismos latino-americanos. Dia de tragédias. Ainda vi, nas imagens que a revista Oeste estava divulgando, o senador Randolph, que é líder do governo, ligar para o presidente Lula, certamente, dedução minha, dedução de 50 anos de experiência, e passar para o reeleito Rodrigo Pacheco receber a ligação do presidente Lula cumprimentando. Foi uma vitória de Lula, a primeira vitória de Lula no Congresso, no Senado renovado em 1/3, e foi vitória de Renan Calheiros, que previu praticamente o número de votos, vitória de Alcolumbre, que foi um dos maiores interessados na reeleição de Rodrigo Pacheco, vitória do PT e vitória de Pacheco, por fim. A gente pode dizer até que vitória de alguns ministros do Supremo que eram alvo dos requerimentos que Pacheco está segurando. Lá na Câmara, vitória tranquila do alagoano Arthur Lira. Vitória tranquila, previsível. Bom, o governo, por sua vez, o presidente liberou 18 ministros, metade do ministério, para ir votar. Vocês estão vendo que é um sistema parlamentar, né? Que a pessoa se elege senadora ou deputada e se torna membro não do legislativo, como quis seu eleitor, mas do executivo. Só lembro que eu critiquei bastante Eduardo Bolsonaro, né, se aceitasse uma embaixada em Washington, como estava se falando, dando as costas para 1.800.000 e tantos mil, 860 mil eleitores. Eles esquecem que o eleitor os elegeu para serem seus representantes no Congresso, mas depois saem correndo atrás de uma boquinha num ministério ou no Poder Executivo. 18 se licenciaram do Poder Executivo para votar no Poder Legislativo. Além de outros que foram lá, ou dos mesmos, né, 10 foram assumir. Né? No Senado, Flávio Dino, ministro da Justiça, o Camilo Santana, ministro da Educação, o Renan Filho, ministro dos Transportes, o Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, foram lá no Senado, se licenciaram do Executivo para assumir senadores, porque foram mandados pelos seus mandantes serem senadores, para representar o Pará, o Maranhão, o Ceará, né? Só que não, aceitaram um convite para ser ministros. Ministros que foram assumir, se licenciaram para ser deputado, a Marina Silva,
que não é deputada pelo Acre, mas por São Paulo, ministra do Meio Ambiente, o Luiz Marinho, ministro do Trabalho, o Juscelino Filho, ministro das Comunicações, o homem do asfalto, lá da Fazenda, lá do Maranhão, o Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário, a Dani Carneiro, que é a tal deputada lá que foi eleita pelos milicianos, né? Turismo, a Sônia Guajajara, dos povos indígenas. Agora, eu já mostrei aqui, né? Embora esteja na Constituição capítulo índios, agora isso é politicamente incorreto chamar de índio. Todos abandonaram o ministério para assumir como deputado. Afinal, o sistema é parlamentar? Como é que é? Eu queria entender. E essas pessoas que devem os seus mandatos aos seus eleitores, abandonaram seus eleitores para serem chefes de ministério, para serem um mero auxiliar do presidente da República e não um digno representante de milhares de eleitores? Um auxiliar do presidente da República demissível a qualquer hora que o presidente decidir? Democracia é isso? Bom, vamos lá. Invasão lá da Câmara ainda, vejam só, 41 invasores foram identificados pela própria Câmara dos Deputados porque se conectaram no Wi-Fi da Câmara. Uma outra notícia aí da área. Pfizer, mais um recorde da Pfizer. No ano passado, o faturamento foi, no ano retrasado, 2021, o faturamento foi 81 bilhões de dólares. Este ano faturou 100 bilhões de dólares, este último ano, 2022. 100 bilhões de dólares dá 500 bilhões de reais. Tá bom? Parabéns. E por último, a Americanas, com uma pedalada de 20 bilhões, uma dívida de 43 bilhões, né, que está aí em processo de recuperação judicial, não sei como, contratou que advogado? Cristiano Zanin, advogado de Lula. De Brasília, Alexandre Garcia.